uma vozinha, eu fiquei assim, cadê? Oh, que coisa mais linda. Olha as orelhinhas. Gente, parabéns. Boa noite, pessoal. Boa noite. De novo o troféu vai para nós, né? Com esse frio, sim. Aqui estamos. Então vamos desfrutar um pouco dessa nossa atitude de positividade, de eu ainda estou aqui, né? Vamos fazer isso, aproveitar ao máximo. Eu não aprendo, e eu fui fazer um dia uma palestra sobre o Consolador Prometido, e aí a Márcia esses dias deu uma cobrada. Bom, aqui estou eu. Vamos lá, pena que ela não está aí, mas o nosso tema de hoje é Consolador Prometido. A gente vai encontrar essa situação no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O capítulo 6, item 4, e depois mais tarde, lá no finalzinho, em Gênesis, Kardec também retoma isso, no item 40 do capítulo 17. Vamos entender toda essa história do Consolador Prometido, tá? Passo a passo. Primeiro, o que a gente encontra no Evangelho, né? Eu escolhi aqui uma tradução, que é a versão da tradução brasileira da Bíblia, que eu achei muito interessante. De todas que eu acessei, essa daqui foi bastante peculiar. E vamos a ela. Se me amardes, tá? Guardareis os meus mandamentos. Isso está em João 14, 15, 17 e 26. Eu rogarei ao Pai que vos dará outro Paráclito. Complicou. E agora? Nós vamos ver tudo isso com muitos detalhes. A fim de que esteja para sempre convosco. Tá? Aqui, Jesus já... já vou adiantando aqui, e essa fala faz parte dos discursos de despedida de João. Então, Jesus já estava adiantando que iria se afastar, que não ia mais estar convosco. No caso aqui, ele estava falando para os seus discípulos, certo? E ele manda outro, quer dizer, não é ele. Quando ele diz outro, então já sabemos que não vai ser ele, o Cristo, encarnado Jesus, que falava, certo? E ele explica que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem conhece. Né? Naquela época havia muito pouca informação sobre espiritualidade, havia muito medo, muito temor, e espírito a gente não vê, né? Quase sempre. Mas vós os conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Aí ele está falando com os discípulos. Os discípulos conhecem. Por quê? Porque os discípulos, eles eram iniciados em espiritualidade, eles eram médiuns na sua maioria, certo? Então eles tinham e sabiam que, né, a espiritualidade está dentro de nós. Sempre tem um espírito dentro de nós, né? Do nosso corpo. Mas lá frente ele fala o Paráclito. E aí vem, é por isso que eu gostei dessa tradução. O tradutor, ele fez um jogo duplo, né? Porque a maioria das doutrinas cristãs, as demais doutrinas cristãs, identificam esse Consolador, esse Paráclito, como sendo o Espírito Santo da Santíssima Trindade. Nós vamos falar isso aí. Tudo bem, né? A quem o Pai enviará em meu nome, o que tem uma pequena contradição, porque se o Espírito Santo era e é parte da Santíssima Trindade, é Deus, ele é eterno, ele já existia também naquela época. Não ia ser o outro que ia mandar ele no futuro. O Espírito Santo já existia. Então, né, tem aí alguma coisa que não fecha muito, mas eu prometi que não vou brigar por causa disso. Então nós vamos ver por que a gente não deve brigar.
E ele, atenção, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Segunda coisa. Então, olha só, esse Consolador prometido, ele vai ter 3 funções, né? Estará sempre conosco, vai ensinar e vai relembrar o que Jesus disse. Tá? O Espírito de verdade. Agora vem aquela parte que você já sabe que eu sei. Hoje já vai começar a falar das palavras em grego e em latim, não sei o que é, né? Mas antes disso, essa cena, esse passo ocorre durante a última ceia, logo após Jesus lavar os pés dos apóstolos. É bem no início, quando Jesus avisa, começa a avisar que vai ser entregue, vai ser crucificado. Isso é na quinta-feira santa, logo um dia antes da crucificação. É narrado somente no Evangelho de João e faz parte do famoso discurso de despedida que leva 4 capítulos do Evangelho de João, do 14 ao 17. Ali estão várias coisas preciosíssimas que a gente usa, né, que determina a teologia cristã de uma maneira muito positiva, né, porque foi aquilo que a gente já viu isso numa outra. O que o Evangelho de João é tão diferente, né? Por quê? Porque João foca na teologia, enquanto os outros procuram contar a história, contar os milagres, enfim, e a sequência dos eventos. Agora sim, Consolador, consolar. Tá? O que essa palavra quer dizer? Todo mundo pensa que consolar é aquele negócio, ai, coitadinho, o bonzinho vai passar, não fica tristinho não, que já vai. Não, consolar é uma coisa um pouco mais, né, digamos, impactante. Vem de junto mais solare. Solare sim quer dizer reconfortar, aliviar e suavizar. Bom, então tá, é isso aí mesmo. Só que tem um pequeno detalhe. Esse solar aqui é o solar do Sol mesmo, Sol. Então, solar significa solar ou pertencente ao Sol. Então, quem consola vai junto à luz do Sol. Tá? Por isso que eu botei essa lampinha aqui, ó. Quantas vezes a gente já disse assim, ó, uma velhinha, a luz de uma velhinha ilumina toda uma sala. E às vezes é só o que a gente precisa para poder se enxergar. Né? A gente diz que é muito comum a gente estar ou receber pessoas que estão perturbadas. O que é perturbada? É todo, né? Perímetro, né? É toda circunferência, é todo. E turbada é isso, turbo. Ou seja, quem está perturbado está totalmente nas trevas. Então ele vai ser consolado, ele é levado a uma luz. Então, entre estar perturbado e ser consolado, nossa, né? Então o consolador é uma coisa interessante, né? Mas o texto fala num tal de Paráclito. Agora sim, né? Então, Paráclito vem de Paracletos. Essa foi a palavra que João escreveu em grego. Foi o que ele escreveu em grego. Normalmente, essa é a hora que eu mostro para vocês como é que era em aramaico, lembra? Surpresa! Essa palavra não tem em aramaico nem em hebraico. Eu não sei que expressão Jesus deve ter usado que João transliterou para Paracleto. E o que é Paracleto? É aquele que é chamado para ficar ao lado de. Ao lado, Cletos, chamado. Então, aquele que é chamado para ficar ao lado de. Esse era um termo jurídico da Grécia Antiga, tá? Que indicava aquele que representa alguém, especialmente em questões jurídicas, judiciais.
era um representante, tipo do representante legal, foi traduzido isso para o latim, e olha ali, ó, advocatus, agora todo mundo sabe o que é, né? A evolução da palavra é essa, né? Aquele que representa o outro, que intercede pelo outro, né? É claro que a profissão de advogado, a atividade de advogado, tomou um outro rumo que não se enquadra muito bem nisso que a gente está querendo colocar aqui. Entendemos agora então o que é o Paracleto, que depois é dito, chamado de Paráclito. E o Espírito de verdade? Foi falado isso. Ah, isso é uma bagunça, pessoal. Espírito de verdade, Espírito da verdade, Espírito verdade, Espírito verdadeiro. Tu pode procurar, tu vai encontrar tudo isso daí. Tá? Basicamente, não é uma entidade. É o que a gente costuma chamar de falange, é um coletivo de espíritos muito, muito avançados que, sob a coordenação de Jesus, vieram, digamos assim, iniciar o movimento espírita, né? Através de Kardec, através dos médiuns que ele tinha à disposição e que estamos aqui agora e ele segue nos acompanhando, né? Para estar sempre convosco. É o que está escrito lá no início, certo? Ele habita convosco e estará entre vós. Tá? Esse é o Espírito. Então, o Consolador é o Espírito de verdade. Agora nós vamos discutir um pouquinho por que o Espiritismo, então, se chama de Espírito de verdade. Né? Não é uma entidade individual, são 8 mensagens que o Espírito de verdade anexa na codificação. E se a gente ler cada uma delas, né, a gente vai verificar que existem diferenças que podem ser diferenças pelos médiuns que receberam, diferenças por traduções, por terem vindo em outros idiomas, na época que não francês, em questão de tradução, mas também diferenças de estilo e de abordagem temática, o que prova que não é uma entidade única, mas uma falange. O que interessa ali é que o conteúdo das mensagens é pesadamente cristão, alinhado rigorosamente com os ensinamentos do Cristo, nos dando exatamente as orientações. Nós vamos saber para quê. Tá? Só para ter uma ideia, é do Espírito de verdade aquela máxima do Espiritismo que está por aqui em algum quadrinho, né? O primeiro mandamento é amai-vos uns aos outros, mas o segundo ensinamento é instruí-vos. E aí tem uma grande novidade, algo que fecha com aquela citação de João: virá ensinar todas as coisas. Tá? Fechou? Continuando, né? O Consolador prometido, o Espírito de verdade, são identificados como Espírito Santo na maioria das doutrinas cristãs. O Espiritismo, ele propõe, né, os Espíritos nos ensinaram os elementos gerais do universo. Deus, um princípio espiritual e um princípio material. Essa é a Trindade universal. Eu não tenho problema nenhum em identificar isso aqui como o Pai, o Filho sendo o princípio material e o Espírito Santo sendo o princípio espiritual. Para mim é tão tranquilo ver isso. É uma questão de nome, de nomenclatura. A gente, pessoal, somente há 2000 anos nós paramos de adorar estátuas, adorar ídolos, fazer bezerro de ouro. Só há 2000 anos. Quase nada. Um segundo. Tá? Então nós ainda precisamos que os nossos deuses sejam pelo menos antropoformizados, tenham uma forma humana. A gente precisa pensar que Deus é o velhinho de barba branca, sentado no trono, né? Que Jesus, né, vem encarnado aqui, o Espírito Santo é uma pombinha, alguma coisa assim. A gente precisa disso ainda, porque a gente ainda não tem essa capacidade de abstrair, olhar para aquilo ali
sabe, de fazer a pergunta que Kardec fez, em vez de perguntar o que é ou quem é Deus, ele só perguntou o que é Deus. Porque ele já pressentia que não ia, a resposta não ia ser de acordo com a pergunta que ele fizesse. Quem? Aí ia ter que pedir RG, CPF de Deus? Hã? Como é que funciona, né? Certidão de nascimento e tudo mais. Não. A gente ainda está longe de desmaterializar Deus, despersonificar Deus. E, por conseguinte, todas as demais entidades do universo. Então, para mim, é muito tranquilo. Isso aqui, para mim, funciona da mesma maneira. Tá? Eu convido vocês a pensar isso. Quem quiser brigar com vocês por causa disso, brigue, né? Mas nós não vamos brigar por causa disso. Tá? Porque está tudo certo. Espírito Santo, beleza. Até porque nós vamos ver que as funções são as mesmas. Né? O funcionamento é o mesmo. E aí vem aquela pergunta: qual é o argumento que tu tem para me convencer de que o Espiritismo é o Paracleto, é o Consolador prometido? Então eu fiquei ali que nem aquela moça e me veio essa ideia. O Espiritismo não é uma doutrina que tem 3 aspectos básicos: ciência, filosofia e religião. Vamos ver as 3 funções. Lembra lá no início eu falei que quais eram as 3 funções do Consolador prometido? Vamos ver o que a gente encontra. Enquanto ciência, nós vamos ver que em João 14:26, o Consolador vos ensinará todas as coisas. Né? E o que o Espiritismo vem fazendo em todo esse tempo? Tá? O seu aspecto ciência, tá? Esclarece, desmistifica muita coisa que as outras doutrinas espiritualistas tratam ou como dogma ou como tabu. Tem coisa que não pode se falar, que é proibido, e tem coisa que só pode ser desse jeito. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo é uma ciência que está buscando, está procurando. E todos esses 150 anos, já mais, 170 anos, até agora, a ciência que evolui tão rapidamente não desmentiu nenhum princípio do Espiritismo. Muito pelo contrário. A cada nova descoberta da ciência, a gente diz: mas isso aqui a gente já sabia. Né? Por exemplo, a influência, né? Como é que é aquele negócio do Schrödinger, né? do gato, né? Que a observação altera a realidade. A gente já sabia disso, que a mente atua sobre a matéria. Tá? Já tinha sido demonstrado isso. Tá? Só que todo mundo pensa que isso é oração, que é religião, que é... Não. A tendência é que cada vez mais nos aproximemos. Religião e ciência. Certo? Além disso, como toda ciência que se preze, a busca segue contínua. O Espiritismo segue investigando cada vez mais os novos fenômenos. E quando precisa, se corrige. Quando não descobre algo diferente, foi o que Kardec previu. Kardec, inclusive, nos orientou sobre isso. Que se aparecer uma outra evidência, que se abandone o antigo e se assuma o novo. Tá? Por quê? É aquela questão da única fé que pode sobreviver aos tempos, é aquela fé assassinada. Ele decretou lá em 1863 que a fé cega não é mais que cega. Daqui a pouquinho nós vamos debater isso. Já não era daquele, imagina, de agora, né? 2 séculos depois. Bueno, agora vamos ver
o que o aspecto filosofia tem a ver com o Paracleto? Aí ele diz assim: vos lembrará tudo o que eu vos disse. Legal. O Espiritismo é baseado, a doutrina moral é baseada na filosofia cristã, no Evangelho. Tudo o que Jesus disse. Fechou? Relembrará. O Espiritismo, de certa forma, vem fazendo uma releitura no Evangelho, né? Alterando alguns, por exemplo, a questão do Espírito Santo, do Paracleto. Então, temos aqui exatamente isso. O resgate da mensagem original. Vos lembrar tudo o que disse. Como que isso pode ser feito? Só pode ser feito a partir de uma abordagem bem inicial, trazida pelos falangistas do Espírito de Verdade. Tá? Então, os ensinamentos nos dão o rumo do crescimento espiritual. E a vida de Jesus, ele é o exemplo de como seguir. Tanto que na questão, né, a famosa questão 625, Kardec pergunta: então, qual é o exemplo? Quem é que eu posso seguir para cumprir tudo isso aí que está sendo colocado? E o Espírito responde: vede Jesus. Então, aqui, né, tudo que vos disse daria para acrescentar, e tudo que eu fiz, especialmente Jesus naquele momento que eu estou por fazer, né? Ou seja, o exemplo. Tem um ensinamento prático e tem o exemplo. Essa é a grande diferença para todos os demais filósofos. Alguém pode argumentar o seguinte: tudo que Jesus disse já havia sido dito. Provavelmente é verdade. Agora, o exemplo que ele deu, esse ninguém deu. Nem perto, mas nem parecido. Tá? E é por isso que o ensinamento dele é mais valioso, e por isso que ele é o Cristo, né? Tá? E o terceiro aspecto, a religião. Olha só: vos dará outro Paráclito para que esteja sempre convosco. A religião não é aquela que a gente está acostumado, a religião que o Espiritismo propõe. Ela é inspirada no cristianismo primitivo, sem instituições, organizações, sem templos, sem sacerdotes, sem rituais, sem simbologia. É isso aqui, ó. Tem um quadrinho na parede. Tá? Ou seja, estamos aqui, sim, rememorando Jesus como faziam os primitivos. Né? Hoje, nesse frio todo, eu sempre brinco, ó, não se assustem muito. Imagina em Roma, os caras iam para as catacumbas lá. Né? Imagina isso aqui mais frio ainda, só que cheio de caveira aqui na parede. E uma velhinha, não tem nada de iluminação não, era uma velhinha e Paulo, Pedro, os apóstolos lá, Barnabé, todo mundo ali. Certo? Então, a prática da caridade, aqui é um local em que se pratica a caridade. Quando a gente vai nos estudos, a gente vai procurar manuais de dirigentes de casa espírita, eles nos dizem que a atribuição de uma casa espírita é aquele acrônimo ali, ó, a ACEL. Ou seja, o acolhimento irrestrito e respeito às diferenças. Né? Na terça-feira nós falamos que Jesus disse que o templo era uma casa de oração para todos. Tá? E isso aqui, esse local também aqui é para todos. Não interessa, né? Respeitamos todas as diferenças, acolhemos todo mundo. Consolamos dentro daquela ideia que a gente viu lá no início, né? Aqueles aflitos que vêm perturbados, a gente consola. A começar por nós mesmos. Né? Não vamos nos colocar aqui, né? Começar por nós mesmos, certo? Explicamos os sofrimentos, né? A
gente explica a origem. Por quê? Porque nós temos aquela base do ensinamento, a gente estudou o Evangelho, a gente estuda as leis do Espiritismo e a gente pode então explicar para que as pessoas tenham aceitação e com a aceitação fazer a retomada. Daqui eu vou para outro degrau. E finalmente a orientação para o crescimento espiritual. Quem passou por essas etapas, vem aqui na terça-feira, senta aqui, estuda, debate, põe em prática, até que um dia está aqui com a gente, praticando, e lá vamos nós de novo. Certo? Então essa religião que eu estou descrevendo aqui, que é o Espiritismo, cumpre aquilo ali, ó, o estar para sempre. A gente não expulsa ninguém, né? Como é que é quando excomunga ninguém? Tá? Pelo contrário, a gente está sempre acolhendo as pessoas que quiserem sair, infelizmente, fazer o quê? Tá? Então, o Paracleto como Espiritismo, né? Olha essa frase aqui, ó, de Chico Xavier. Se Kardec tivesse escrito que fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. Esse é o caráter do Espiritismo. Podendo escrever tanta coisa, Kardec trouxe como lema: fora da caridade não há salvação. Tá? Fora do amor. Então, ele se apresenta num momento histórico, porque justo naquela metade do século XIX, porque ali, naquele momento, Marx estava escrevendo, Engels estava escrevendo, Nietzsche estava escrevendo, Comte estava fazendo as bases do seu positivismo. Eram doutrinas exatamente materialistas. Por quê? Porque a ciência começava a solapar as religiões tradicionais. Começavam a mostrar que o mundo não podia ter sido criado em 7 dias. 6, né? Coisas desse tipo. E isso começava a gerar o descrédito. Então, era um momento de Jesus acionar o Espírito de verdade e disparar o processo do Espiritismo para equilibrar, para trazer uma luz espiritual baseada na razão como alternativa de fé àqueles que estavam sendo bombardeados por doutrinas materialistas, como nós ainda somos, cada santo minuto. É ou não é? É só ligar uma TV, um computador, por 5 minutos nós vamos trazer uma mensagem materialista. Mas, como, né, base dessa virada materialista, nós temos o que? O desenvolvimento da inteligência. Então não há mais como apelar simplesmente para as culpas, para os medos, para as conveniências sociais, como muitas religiões faziam. Era necessário apelar para a razão. Por quê? Porque a nossa inteligência já estava desenvolvida e já era possível, para boa parte de nós pelo menos, compreender os mecanismos do Espiritismo. Compreender os ensinamentos que os Espíritos estavam prontos para trazer, que é um novo passo da mesma coisa, mas um passo mais profundo. Certo? Então, essa é a outra situação. E assim, poder usar a ciência para consolidar a filosofia moral do Cristo. Ah, dá para fazer isso? Dá. Quantas e quantas coisas vêm sendo comprovadas. Outra ciência que está comprovando cada vez mais, né, os eventos bíblicos, tudo mais, é a própria arqueologia.
Não tem dia que não sai assim, tal da cidade realmente existiu, acharam o túmulo de fulano. Começa a se confirmar que os eventos bíblicos e do Evangelho não foram só narrativas, foram fatos que certamente ocorreram, né, naquele momento. Ratifica e retoma os ensinos, os ensinamentos do Evangelho. Mais uma função do Paracleto e mais uma função que o Espiritismo faz. Em momento nenhum ele não só não nega o Evangelho, se afirma cristão e nomeia como aquele exemplo, exatamente Jesus. Certo? E propõe uma prática religiosa universal focada na caridade. Aí sim, fora da caridade, na salvação. É a única proposta, digamos assim, prática do Espiritismo enquanto religião. Caridade. Amai-vos uns aos outros. Certo? Então, dentro dessa abordagem, a gente vai ver que, sim, o Espiritismo cumpre exatamente as funções anunciadas por Jesus através de João. Nos seus 3 aspectos fundamentais, nós vamos encontrar atendidos, né, aquilo que Jesus profetizou e anunciou que ia acontecer. Na verdade, prometeu e está cumprindo. Então, essa era a mensagem. Que não, isso não nos faça ficar orgulhosos, né, somos o Bolsonaro. Isso aqui, pessoal, não é privilégio. Isso aqui é uma responsabilidade danada. Tá? Nós somos aqui os enviados, nós somos aqui os orientados, os pupilos do Espírito de verdade, que tem que fazer isso tudo acontecer e ser verdade. Tá? A partir do momento que a gente ingressa e diz assim, eu sou espírita, eu estou assinando esse contrato de que eu vou me dedicar na causa de fazer isso acontecer, de ajudar o espírito de verdade, o verdadeiro Consolador prometido, a realizar todas essas coisas aqui na Terra nesse momento. Certo? Só dúvidas, por favor, contribuições. Acho que esse final é bem importante, né, Rui? A parte da gente não, pro ego não inflar nesse momento, né? Porque em sendo consolador, em sendo que veio em ajuda às outras religiões, como está lá no livro do Kardec, né? E auxílio ao entendimento, isso às vezes pode nos prejudicar se a gente não conduz de uma forma adequada a isso. Né? Porque todas as crenças, religiões, todas, 100%, elas têm os seus méritos, né? Em falando de evangelho, um ponto já é o suficiente, né? Então, esse é um ponto bem importante que colocaste no final aí. Se a gente for pesquisar, por exemplo, a função, né, digamos assim, a característica do Espírito Santo, de acordo com a doutrina católica, é exatamente essa. É de ensinar, é de reconfortar, né? É de fazer valer o Evangelho, de lembrar que o Evangelho está ali. Não, tranquilo. É muito tranquilo, não vou brigar se é Paracleto, se é Espírito Santo. Bom, vamos fazer. Se cada um na sua trincheirinha lá brigar a batalha justa, nós vamos ter um mundo bem melhor. E não ficar brigando trincheira contra trincheira. Né? Aí não funciona. Aí o inimigo, solta foguete. É tudo que ele quer. Né? Certo? O que mais funciona? E as revelações divinas? E as revelações? Quais revelações? As 3 revelações divinas. Moisés, Jesus e o Espiritismo, né? E o A gente Espiritismo. pode chamar eles de Paraclito?
caráter. De uma certa maneira, sim, mas isso é outra palestra. E eu acabo de me encrencar aqui. Mas vai ser mesmo viés, né? É bem por aí, é bem por aí. Dá para ver assim, ó, 3 momentos, né? Quando eu imaginei a época de Moisés, né? A necessidade que havia de disciplinar um povo, de desmaterializar Deus, de colocar ordem e disciplina. Aí depois vem Jesus para lembrar, tem tudo isso, mas também tem o amor, pessoal. Né? E aí vem o Espiritismo trazendo a terceira revelação, que é, olha, é bem mais amplo do que a gente imagina. E eu não duvido que vai ter que ter a quarta, a quinta e a sexta, é bem provável. Só trazer a contribuição no sentido da beleza, né? Da revelação do Espiritismo, que foi através da ciência e através de alguém que questionava muito. Exato, né? Exatamente. A própria simbologia, né, digamos, da história, né, a fábula do Espiritismo, ela é muito simbólica. Né? Tu vai pegar um religioso, um homem de fé que está lá numa caverna meditando. Não, ele pegou um cara da ciência, um cara do mundo, do dia todo, que escrevia livros, ensinava pessoas, e pesca esse indivíduo, entendeu? Quer dizer, alguém que não tinha compromisso nenhum com nada antes ali, né? A premissa básica dele era a observação. Questionamento. Até foi o Pérez que falou esses dias aí que teria sido um maior cientista que poderia ter visto, porque é impressionante, né? Observar, transformar numa regra, numa lei, numa proposta, numa teoria e as pesquisas todas, né? Os testes. Né? Sem dúvida. Então é isso, pessoal. Eu só agradeço